Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 9, dos versos 11 até o capítulo 10, verso 18. Hebreus, capítulo 9, dos versos 11 até o verso 18 do capítulo 10. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã e tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo as leis, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado.
Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Dessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Querido Deus, usa-nos poderosamente nesta noite para falar ao teu povo aqui presente. Coloca, Senhor, fogo nos nossos lábios, fogo nos nossos corações, fogo nas almas, Senhor, que estão aqui ávidas para ouvir a tua palavra. Que eles sejam alimentados, Senhor, e ao voltar para o seu lar, possam dizer: que Cristo maravilhoso, que mensagem do trono de Deus calou fundo no meu coração. Ó Pai, que nossas mentes estejam preparadas, ávidas para ouvir a tua palavra, e que nada nos distraia, nos tire a atenção, mas apenas, Senhor, nos coloque na direção da tua palavra para sermos edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ritual de sacrifícios animais, até mesmo de seres humanos, fez ainda parte, ou ainda faz parte, da religiosidade desse mundo, desde que o mundo se apartou de Deus. Isso é uma verdade. Se olharmos e folhearmos a história, não do cristianismo, mas a história da humanidade, nós vamos ver quantos sacrifícios foram feitos, e até hoje, nos nossos dias, inclusive até mesmo no nosso país. O sacrifício era ainda praticado como forma de aplacar a ira dos deuses para adoração e principalmente para obter um meio de subsistência, proteção e satisfação e desejos. A frase que resume os sacrifícios religiosos é: dou a fim de que me seja dado. Dou a fim de que me seja dado. O sacrifício que os judeus realizavam no Antigo Testamento era fundamentalmente diferente dessa frase que eu acabo de dizer-lhes, pois apenas simbolizava o perfeito sacrifício de Deus que faria no futuro na pessoa de Cristo. Na verdade, todos aqueles animais, eles não tinham poder, nenhum poder para perdoar pecados, mas aqueles animais, eles tipificavam o Cristo, o Cordeiro Pascal, que subiria na cruz para assim morrer pelos nossos pecados. A bênção para suprir as necessidades e para a proteção dos israelitas estava mais vinculadas à obediência do povo à palavra de Deus e não propriamente ao sacrifício. No Novo Testamento há uma mudança radical, pois não são mais animais a serem sacrificados, e como eu disse, o próprio Cristo subiu à cruz
para se tornar pecado por nós. O texto de Hebreus mostra algumas perspectivas do sacrifício de Cristo que vamos abordar nesse momento. Primeiramente, uma das perspectivas do sacrifício de Cristo é que o sacrifício não foi de um homem, mas de Deus. Esse sacrifício redentor, meus irmãos, não foi realizado por um mero homem, mas por nenhum ser humano normal, mas pelo próprio Deus. Ele diz: eu dou a minha vida para restituir. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, nós lemos: pois ele, subsistindo em forma de Deus, aqui está falando sobre Jesus Cristo, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Por quê? Porque que teria que ser Deus, por que teria ser Deus quem iria morrer na cruz? É porque, meus irmãos, nós como homens é que pecamos contra Deus. E na verdade, quem tem que pagar é o homem. Então, Deus se fez homem para pagar no lugar o homem a dívida infinita que o homem contraiu para com Deus. E somente Deus poderia fazê-lo, porque somente Deus é infinito. Não há nenhuma pessoa na face da terra que, por maior sacrifício que ela fizesse, poderia herdar o céu. Somente o próprio Deus morrer em nosso lugar, porque Ele levaria sobre si as nossas iniquidades. A segunda perspectiva, meus irmãos, é porque esse sacrifício, ele tem caráter substitutivo. Isso quer dizer que Cristo ocupou o nosso lugar na cruz, Ele recebeu a maldição que estava destinada a nós. Lá no primeiro livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3, assim como lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, nós entendemos estas perspectivas. Segundo o reverendo Nelson, abro aspas, a teoria da substituição penal é o ponto de vista sustentados pelos teólogos de linha reformada, que dessa forma explicam o significado da morte de Cristo. De acordo com essa perspectiva, declara-se que Cristo suportou em nosso lugar a total penalidade que deveríamos pagar. Sua morte vicária, totalmente em favor dos outros, significa que ele sofreu não meramente para o nosso benefício ou vantagem, mas no nosso lugar. Fecho aspas. Nas palavras de Calvino, Cristo sofreu o inferno em nosso lugar. Diz assim o credo, para interpor, abro aspas, para interpor entre nós e a ira de Deus e satisfazer o seu justo julgamento, era necessário que ele sentisse o peso da vingança divina. O credo diz que Cristo desceu ao Hades, ao inferno, ou seja, ele sofreu o inferno por mim e por você, lá na cruz. Amados, e ele continua, abro aspas, a culpa que nos tornou sujeitos à punição foi transferida para o Filho de Deus. Todavia, ele mesmo não tinha pecado algum. Jesus morreu como o único culpado, sem ter pecado nenhum. O próprio Pilatos condenou-o, reconhecendo que ele não tinha nenhuma falta. Era preciso uma pessoa que fosse extremamente pura, sem pecado, para se fazer pecado por nós na cruz do Calvário. Por isso que lá no Velho Testamento, os animais que eram apresentados aos sacrifícios eram animais limpos e sem defeito, tipificando a perfeição de Cristo, que deveria subir à cruz. Como eu disse outrora, o animal não tinha poder de pagar o pecado, conforme diz o texto que nós lemos, mas eles tipificavam
o Cristo queria morrer na cruz. E hoje nós fazemos sacrifícios como faziam no Velho Testamento? Não. Cristo já morreu na cruz por nós, e isso se estende a nós até hoje. Nós não precisamos fazer sacrifícios reportando-nos ao momento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, meus irmãos, através do sacrifício temos acesso a Deus. O que distingue tremendamente o supremo e único sacrifício realizado pelo Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor Jesus, é que por ele nós temos acesso a Deus. Antes estávamos separados da presença da vida eterna de Deus. Agora, após a sua morte e ressurreição, as portas eternas que nos separavam são abertas, conforme nós pudemos ver no decorrer do texto de Hebreus que nós acabamos de ler. Nós temos aqui agora a porta aberta, diretamente podemos ser ligados ao céu, não pela igreja, mas pelo Cristo, Senhor da igreja. Não é a igreja que nos liga ao céu, mas Cristo, aquele que sofreu na cruz do Calvário, ele é a porta, como ele próprio diz, eu sou a porta, vocês entrarão por mim e acharão pastagem. Eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo é Jesus, é Ele que nos conduz à glória eterna. Não existe na face da terra nenhum outro nome, nos diz assim a palavra de Deus, que importa que sejamos salvos, pela qual importa que sejamos salvos, se não for o nome de Jesus. Ele é que nos leva diante do trono de Deus, é Ele que se apresenta com as suas marcas nas mãos, com o seu lado ferido, diante de Deus, diz: olha, eu morri por eles, eu derramei o meu sangue por eles, eu os comprei com preço de sangue a todos aqueles a quem o Senhor me deu, antes da fundação do mundo. Deus escolheu os seus e Cristo veio para morrer para os seus, para cumprir o propósito de Deus, era salvar aqueles a quem Ele escolheu. Nós podemos observar que nós antes estávamos separados da presença e da vida eterna de Deus. Agora, após a sua morte e ressurreição, as portas eternas que nos separavam estão abertas. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, nós encontramos o seguinte registro, abro aspas: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, olha só, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e juntamente com Ele nos fez mais uma coisa importante, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você vai, fecha aspas, aí você pode dizer assim: pastor, nós ainda não morremos, mas quando nós morrermos, já Cristo de antemão já nos diz, em Cristo nós ressuscitaremos, nós já ressuscitamos, e já estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo, porque o céu, meus irmãos, ele começa aqui na terra, quando nós temos uma experiência com o Senhor e Salvador Jesus, quando nós abrimos o nosso coração e nós reconhecemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós entregamos a nossa vida e deixamos com que Ele dirija os nossos caminhos. Se a frase que resume os sacrifícios ritualísticos das religiões pagãs é dou a fim de que seja dado, a frase que resume o sacrifício redentor de Jesus, o nosso Senhor, é Deus deu para que tenhamos vida eterna. O sacrifício de Cristo abre o caminho para Deus. Foi um sacrifício perfeito, único e suficiente. Preste bem atenção. Essa é uma perspectiva do sacrifício de Cristo que nós precisamos entender muito bem. Foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício único
e foi um sacrifício suficiente. O sacrifício foi absolutamente distinto de todos os que já haviam sido realizados. Perfeito e único. Deus exigia sacrifício de animais para que a humanidade pudesse receber perdão dos seus pecados, conforme achamos registrado lá no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 35, e ainda no capítulo 5, versículo de número 10. O sistema de sacrifícios da nação de Israel, através de animais perfeitos oferecidos pelo ofertante, providenciava perdão dos pecados através da fé daquele que haveria de no futuro morrer na cruz do Calvário. Mas eles eram imperfeitos, porque se repetiam ano após ano, incapazes de remover o pecado, conforme nós lemos aí em Hebreus capítulo 10, verso 2, 4 e 11. Por isso Cristo, o Cordeiro Pascal, foi oferecido uma única só vez em sacrifício pelos pecados para aperfeiçoar os santos. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, verso 12 e 14. Diz assim, os versículos: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Outra coisa, meus irmãos, ele é suficiente. Pelo fato de a obra de Cristo ser suficiente, a Deus em tudo e para todo sempre, proclama-se que em nenhum outro há salvação. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não são os presbíteros que salvam, nem os diáconos. Não são os irmãos mais piedosos da igreja que salvam, mas é Cristo Jesus que salva a todos, inclusive este que vos fala. A salvação é exclusivamente por Cristo, pois a Bíblia, pela inspiração do Espírito Santo, declara que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Essas palavras nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo é suficiente, pois Cristo não precisa de auxiliares para salvar o homem pecador, pois somente, única e exclusivamente Cristo é quem ocupou o nosso lugar na cruz. Não foi a sua mãe terrena, Maria, não foi o seu pai, José, não foi os santos apóstolos, não foi aquelas pessoas que viveram antes dele ou depois dele, que foram fiéis, como Abraão, Jó e também Davi e tantos outros. Não podemos recorrer a estes, porque, meus irmãos, se nós estivermos recorrendo a estas pessoas, nós estamos infringindo a lei do Senhor, porque não há outro nome na face da terra em que possamos ser salvos, se não for o nome de Cristo. Esse é um ponto crucial na história. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem morreu de braços abertos na cruz do Calvário foi única e exclusivamente Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro homem, que veio a este mundo como Deus e morreu na cruz do Calvário para pagar o meu e o seu pecado, a nossa dívida que nos lançava ao inferno. Portanto, agora nós temos em Cristo Jesus o perdão pelos nossos pecados e o nosso passaporte para a eternidade. É aquela filminho que passou aí agora, interessante, né? Foi colocado ali a chamada de um aeroporto para ir para a glória. Nós podemos ser, sim, os intercessores para que as pessoas se recorram a Deus. Podemos ser, sim, os porta-vozes, aqueles que levam a palavra de Deus a esses corações, mas nós não temos o poder nenhum de salvar.
Se você entrou aqui nessa noite e você não tem o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer para você que eu não tenho poder para mover uma palha por você. O que você tem que fazer é ouvir esta mensagem, guardá-la no seu coração e tomar uma decisão muito profunda na sua vida. Eu quero ter a salvação e essa certeza de que um dia que eu morrer, irei para o céu. E isso está apenas em Jesus. E basta você crer, basta você entender que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Basta você tomar a decisão de amá-lo e seguir os seus mandamentos e entregar o seu coração a Ele. Isto é apenas o princípio da sua salvação. O desenvolvimento da sua salvação se dá através do seu envolvimento com Cristo. Você desenvolve a salvação. A salvação é te dada num ato por Cristo Jesus. Ele te já considera justo diante do Pai e a sua vida aqui na terra será exatamente para glorificar o seu nome. Em quinto e último lugar, meus irmãos, uma outra perspectiva do sacrifício de Cristo é que sem a ressurreição de Cristo, o sacrifício seria em vão. Sem a ressurreição, o sacrifício seria em vão. Sem a ressurreição, os cristãos não têm Salvador e são deixados sem esperança de uma ressurreição futura, uma vez que o próprio Cristo não ressuscitou. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 e 15, e depois o versículo 17 e 18. Ali nós encontramos essas palavras dirigidas por Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aí nós vamos lá para o versículo 17, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Amados, aqui está um dos alicerces da fé cristã. A espinha dorsal do cristianismo é a ressurreição de Cristo. A espinha dorsal do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Não é apenas a morte de Cristo, mas é a ressurreição de Cristo. Não são os sacramentos que Ele deixou, mas é a ressurreição dele. Porque a ressurreição é a marca pela qual nós temos a remissão dos nossos pecados. Ele morreu, derramou o seu sangue na cruz para nos remir de todo o pecado, mas nada disso teria valor se ele não tivesse ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança não está apenas numa cruz vazia, mas principalmente no túmulo vazio. Não adiantaria o sacrifício de Cristo se Ele não tivesse ressuscitado, mas muitos têm pregado que Ele não ressuscitou, apresentando argumentos pífios, fúteis. Não houve uma conspiração dos discípulos para roubarem o corpo de Jesus e depois pregarem a mentira de que Ele havia ressuscitado. Havia soldados, uma grande pedra e o selo do imperador que guardavam o túmulo. Porque essa era a conversa que saiu. Os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Como eles enfrentariam a guarda romana? Outra coisa que falam por aí é a morte aparente, é algo insustentável, pois é improvável que um homem semi-morto tivesse sido capaz de se levantar, caminhar, quanto mais mover a pedra que selava o túmulo e sobrepujar os guardas romanos e fugir. Essa é a famosa teologia do desmaio. Alguns ainda asseveram que Cristo não morreu, Ele apenas desmaiou.
Aí ele foi sepultado dentro daquela, e lá não era sepultado assim, jogado terra em cima, não, era colocado dentro de uma pedra, de uma rocha escavada, onde ali havia um lugar para ele ficar ali, e colocado uma pedra na frente. Como é que um homem, depois de apanhar severamente, levado uma coroa de espinho na cabeça, uma cruz para o Calvário, ser pregado, ser rasgado o seu lado, todo fraco, simplesmente passando horas ali na cruz, morrendo por asfixia pulmonar, porque o que matou Jesus exatamente foi a sua posição, o peito para frente, ele já não conseguia mais respirar, em outras palavras, a morte veio. E de repente, é uma teoria do desmaio, e ele é lá no túmulo, depois de 3 dias, ainda ele se levanta, provavelmente deram um café da manhã para ele se fortalecer, para se andar, para empurrar aquela pedra pesada, enfrentar todos os guardas. Irmãos, isso é pura história medíocre. As mulheres não erraram o túmulo acidentalmente, pois foi-lhes afirmado que Jesus não estava ali porque ressuscitara. Cristo ressuscitou, para que os que creem, nenhuma prova é necessária. Para os que não creem, nenhum argumento que aqui utilizarmos nessa tribuna será o suficiente para te convencer. Amados, em 1 Coríntios capítulo 15, 20, nós lemos: porque por ter Jesus ressuscitados, somos vivificados, seremos ressuscitados e estamos sob o seu reinado espiritual. Eu quero concluir, meus irmãos, com as seguintes palavras. Creio que ponderarmos sobre o sacrifício cruento de Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição nos traz um profundo alento e um senso de indignidade diante de tão expressivo amor. O amor que custou caro a mim e a você. O amor que muitas vezes nós renegamos a segundo e terceiro plano, ou o quinto, ou o sétimo, ou o 10º. Às vezes, queridos, nós estamos vivendo um cristianismo apático, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós escarafunchamos a Bíblia, quando nós conseguimos assim enveredar pela história de Cristo e vê-lo ali na cruz do Calvário a sofrer por mim e por você, suportando tamanha dor, tamanha aflição, de repente ele é morto, levado à sepultura, e a coisa mais feliz que acontece é que ele ressurgiu. Alguns dos seus discípulos não acreditaram quando as mulheres falaram, correram até o túmulo. Outros estavam distantes, se Jesus não estivesse ali e dissesse assim, toca na minha mão, eles não acreditariam. Às vezes você também está aqui e não está acreditando, mas Jesus ressuscitou. E Ele está presente aqui. Está no coração de todos aqueles que creem e o servem. E está batendo a porta daqueles que têm os seus corações fechados ainda para Ele, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai até Deus. Você não herdará a vida eterna, se não foi por mim. Então eu espero que nessa noite você possa ter a percepção dessa graça que nós não merecemos, mas foi nos dada por amor. Esse Cristo que morreu na cruz do Calvário para poder salvar-nos, a fim de que nós pudéssemos então obter o presente da vida eterna. E esse presente eu recebo pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo.
e eu vivo por ela, e eu dou testemunho por ela. Eu quero brilhá-la na minha vida, eu quero seguir os seus passos e fazer a sua vontade. Não quero apenas ser um crente como qualquer outro, mas eu quero ser uma pessoa que realmente se destaque no reino dele, por amá-lo e por fazer a sua vontade. Amados, eu encerro com um cântico que vai ser projetado aqui, com o tema O Sacrifício da Cruz, dos Arautos do Rei. Vamos assistir esse vídeo, e eu gostaria que, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa canção, você prestasse muito bem atenção na letra, que é exatamente o resumo de tudo aquilo que nós acabamos de falar. Ouçamos. Ao céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória,